Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live terapia. Esse cantinho aqui que tem a intenção de te dar pacotinho de esperança, pacotinho de alegria, de te ajudar a caminhar no caminho da luz. E tem nada melhor, né, gente, que a gente andar na luz e ver onde que a gente tá pisando, ver quem tá à nossa volta, poder viver uma vida com muito mais intencionalidade e intensidade. Sejam muito bem-vindas, viu? Bom dia, minha linda! Delícia, viu, ter você aqui. Oi, Deise, que gracinha, já acordou. Hoje é feriado no Brasil, né? Hoje é dia das crianças. Gostoso demais, as meninas aqui estavam super empolgadas e querendo também celebrar. Vou ver se eu faço alguma coisinha para elas no sábado, que aqui hoje não é feriado, aqui hoje é dia normal. Olha só, vou começar, porque nós temos meia horinha de live e eu não quero perder tempo, porque o assunto aqui hoje é muito importante. Eu tinha programado aqui alguma coisa voltada para o comportamento hoje para a gente conversar. Mas como eu sou obediente, mudou um pouco aqui a temática na minha cabeça. Eu quero apresentar para vocês isso que eu tô pensando. Dizem que hoje tem sorvete à vontade, né? Bom dia, Fabi. Gente, fala que sempre a melhor palestra é aquela que você ia dar. Então, quando o palestrante fala assim, eu ia falar isso aqui, mas eu decidi falar essa outra coisa, só para te deixar um gostinho assim, o que ia vir era melhor. Então, se não ficar tão bom, interessante isso, né? Mas olha só, vai ser top, vai ser bom. A gente está conversando essa semana sobre hábitos, né? E como que o hábito, ele constrói a nossa identidade. Porque o hábito, ele é aquilo que a gente habitualmente faz, são atos, né? Que a gente tá sempre tendo. E aí hoje eu tava aqui refletindo sobre isso e olha só, a teoria ela serve para quando ela atende a gente na vida. Uma teoria fora da vida, ela serve muitas vezes para nos proteger, para nos distanciar, para nos anestesiar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E a intenção aqui da live terapia é o contrário. E sendo o contrário, a primeira que entra na berlinda sou eu, né? Porque eu tô aqui com vocês então pra gente conversar sobre a vida, sobre as experiências da vida e como que então a gente se transforma, como a gente se cuida a partir dessas experiências. Faz sentido? Então vamos lá. Então olha só, hoje nós estamos falando sobre a questão da formação da identidade. E eu tava pensando assim, falei, olha só, né? Toda identidade, ela tem um processo. Vê se faz sentido esse negócio comigo. Hoje eu recebi na caixinha uma pessoa falar assim pra mim, eu tenho dificuldade com os processos. Se a gente tem dificuldade com os processos, a gente vai ser sempre plantador de alface. E vai sempre invejar a manga do vizinho. Que a alface tem um curto prazo, a manga tem um longo prazo. Então é muito importante a gente entender que existem processos na nossa vida e processos eles nem sempre são agradáveis, processos são difíceis, processos são trabalhosos, processos são árduos. Depois do processo tem o desfrute, né? O segredo da vida é a gente poder reconhecer aquele processo como parte do quebra-cabeça todo. E aí a gente começa a tirar a alegria do processo, a gente começa a ter alegria do processo, né? Então esse é o segredo, porque tem gente que acha que tem que sofrer, fica tudo muito difícil, tá passando por uma coisa difícil, ela tem que sofrer. Nós não temos que sofrer, tem que ter um sentido aquele sofrimento. E quando eu encontro um sentido, eu encontro uma alegria. Tá? Vai me contando aí se esse negócio vai fazendo sentido com você, tá? Porque eu tô aqui pra você, pra gente poder pensar junto. Então, olha só, Deus é Deus de processo, ok? Então, nossa vida ela é cheia de processo. Hoje nós estamos vivendo um processo. Eu não sei qual que é seu processo hoje, mas ele vai ser vivido. Ou você vai passar por ele de um jeito robótico, ou você vai ter intensidade e intencionalidade no processo que você está vivendo, tá? Mas o fato é que todo processo, ele guarda uma dor. Por que todo processo guarda uma dor? Porque é mudança, e mudança é difícil, mudança dói. Toda vez que eu tenho que expandir minha mente, toda vez que eu preciso alcançar uma visão que hoje eu não tô tendo, que eu preciso olhar alguém de um jeito diferente, que eu preciso valorizar meu trabalho de um jeito diferente, isso exige, é exigente, e isso gera dor, tá? Então o processo, ele tem dor, ele guarda uma dor, isso é uma coisa importante da gente pensar. E aí, isso aqui é bem legal, porque nós temos atitudes, né? A gente precisa ter
ter atitudes para viver alguns processos na nossa vida. Então, se eu não tiver as atitudes certas, provavelmente eu vou passar por aquele processo de um jeito que também não é bom, de um jeito que não é o esperado que aconteça. E com isso eu não vou conseguir colher aquilo que eu tô querendo colher. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Então eu tenho que ter uma certa atitude. Uma atitude que todos nós precisamos de ter diante de qualquer processo é uma atitude de esperança, tá? Essa atitude de esperança a gente precisa ter. Esse olhar de esperança, esse olhar de quem confia, esse olhar de quem acredita, esse olhar de quem sabe que independente daquilo que tá passando, o fim é bom. O resultado vai ser bom. Né? Esse é uma atitude expandida. A gente não olha as coisas como as coisas são. A gente não mata as coisas ali na nossa visão. A gente não é tão rápido assim. A gente tem sempre um olhar de quem fala assim, existe algo aqui que eu ainda não alcancei. Algo aqui que eu preciso buscar. Toda vez que a gente está angustiado, que a gente está ansioso, que a gente está deprimido, a gente pode saber que está faltando um olhar esperançado. Ali tá faltando um olhar de esperança. A gente já tá interrompendo, a gente tá matando aquilo que a gente tá olhando com esse olhar raso, tá? E aí, por isso que as coisas têm fim, por isso que as coisas acabam. Não porque elas acabam em si mesmas, mas porque o meu olhar não consegue alcançar a grandeza daquilo. Ontem eu estava conversando com a Ana, minha filha, da importância da gente expandir a nossa alma, expandir nosso coração. E ela falou, como assim, mamãe? Eu falei assim, ó, a gente precisa olhar as amiguinhas da escola, precisa olhar a professora, para muito além daquilo que elas te mostram. E se a gente expandir a nossa alma? E se a gente tem uma grandeza de alma? E se a gente expandir nosso coração? E, gente, casando isso com o assunto que a gente está tendo essa semana, o que isso tem a ver com o hábito? Isso tem a ver que isso vai forjando a minha identidade. Isso vai forjando quem eu sou. Se todos os dias eu acordo, não com o olho no problema, não lembrando, porque não sei se já aconteceu com vocês, eu acho que sim. Às vezes acontece algo na nossa vida difícil, algo dolorido, algo sofrido. E aí quando a gente acorda, né, a gente dorme à noite, acorda, a primeira coisa que vem na nossa memória é aquele fato, é aquela situação. E aí a gente fala assim, nossa, isso aqui ainda tá aqui. Isso aqui ainda existe. Eu ainda tô num processo. Eu tô vivendo um processo. E aí o que a gente faz? A gente abraça o processo. A gente acolhe o processo. Não porque a gente gosta de sentir dor. Não é por isso não, mas é porque a gente sabe que naquele processo, naquela situação, existe algo para eu aprender. Existe algo para eu crescer, existe algo para eu transcender. E eu quero te convidar agora a pensar nos processos aí da sua vida. O que eles dizem respeito a você? Porque é muito fácil, gente, a gente contar é por causa do outro, a vida é difícil, as coisas são assim. Se Deus controla, né? Se Deus cuida, se ele governa sobre tudo, se ele sabe uma folha ali da árvore que tá aqui na rua da minha casa, quando ela vai cair, né? Se ele cuida disso, está sobre o governo dele. Ele não vai estar sobre o governo de todas as coisas da sua vida? E aí por que será então que acontece algo aí e você se desespera? Você acha que você está sozinha, você acha que você não tem ninguém? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Será que a gente precisaria se desesperar e lutar contra o processo? Então, olha só, a gente não luta contra o processo, tá? E isso tem muito a ver com a nossa identidade. A nossa identidade, ela vai sendo construída, ela vai sendo consolidada, ela vai sendo modificada por meio do quê? Por meio dos processos. Processos que eu permito na minha vida. Então, Senhor, isso aqui é um problema. Isso aqui é algo difícil, isso aqui tem sido algo doído. Mas que o Senhor me dê sabedoria para lidar com essa situação, que o Senhor me dê leveza, que o Senhor me dê grandeza de coração, que o Senhor expanda a minha alma, que o Senhor expanda as minhas emoções, que eu seja hoje uma Martinha, bom dia minha linda, uma Sheila, um Antônio Marcos, melhor do que eu fui ontem, para que então eu passe por esse processo. Eu lembro do Paulo Júnior, uma vez eu escutei uma pregação dele, ele falou assim, que a vida, ela não era recreio, mas que por causa disso era muito importante a gente aproveitar as horas de recreio, porque o recreio, ele dura menos, o recreio ele é mais curto.
E aí, quando a gente fosse para a sala de aula, para então a gente pedir assim, ó, Deus, me ensina logo, para que eu saia disso logo, para que eu passe de fase logo. E eu nunca me esqueci isso, eu tinha acabado de me converter. Falei, poxa vida, é assim mesmo. Né? A gente tem alguns momentos que são muito prazerosos, que são muito gostosos, e não entra, o nosso cérebro ele tem uma química, gente. Essas coisinhas é importante a gente saber. Tem uma química, um jeito de funcionar. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas que estão sempre brigando, estão sempre procurando problema, estão sempre mal-humoradas, porque elas entraram no funcionamento. Isso faz parte da identidade. O que é a sua identidade? Né? Identidade é aquilo que continuamente você expressa por meio das suas ações. Essa é a sua identidade. Eu sei que aí tem uma questão que a gente pode conversar teológica, mas vamos pegar isso aqui comigo agora. Tudo então, olha só. Ludo, você tem uma identidade organizada. Sim, eu tenho. Por que que eu tenho? Porque eu levanto e eu arrumo minha cama. Eu levo as meninas na escola no horário certo. Eu arrumo a minha casa. Eu me arrumo. Eu arrumo meu trabalho, a minha agenda. Tá tudo organizado, a minha rotina. Eu faço um tanto de coisa. Por quê? Porque eu tenho uma organização. Então, olha só. Essa identidade organizada, ela é expressa nas coisas que eu faço, nas minhas ações, tá? Então, Ludo, você é uma pessoa que aceita os desígnios do Pai. Aceito. Por quê? Porque eu não fico lutando com a realidade. Eu não fico brigando com a realidade. Eu entendo, eu acolho. E aí, a partir disso, eu me movimento. É por isso que é tão importante a gente pensar que a nossa identidade, apesar de nós termos, e aqui entra, né, as questões que estão lá na palavra, nossa identidade, ela é o quê? Nós somos imagem e semelhança de Cristo, ok, tá correto. Mas se eu for na sua casa hoje, eu consigo ver que essa é a sua identidade? Se eu olhar seus relacionamentos, se eu olhar suas emoções, se eu olhar seus comportamentos, eu vou conseguir acessar essa identidade? Não, Luda, ainda você não vai não. Por quê? Porque eu tô em processo. Em processo de quê? Em processo de melhora. Você tá mesmo em processo de melhora? Você tem cuidado mesmo dos seus processos? Você presta atenção que aquela situação, aquilo que você chama de problema, na verdade, está aí te convocando a tomar uma atitude diferente da atitude que você tomou até então? Está te convocando, talvez, até a ser uma pessoa totalmente diferente? Gente, pensa só, se às vezes a gente pode ser conhecida como uma pessoa explosiva, né? Ó, você é uma pessoa que impaciente, explosiva, raivosa. Por quê? Por que a pessoa te vê daquele jeito? Porque até hoje, na sua vida, você expressou ações, você expressou comportamentos que fizeram o outro te ver assim, raivoso, explosivo, impaciente. Isso quer dizer que você é assim? Não, porque a palavra de Deus fala que você é a imagem e semelhança de Cristo. Então tem um jeito aqui que você tem respondido à vida, que você tem atuado nos seus relacionamentos e nas circunstâncias que não condiz com a sua identidade. Você percebe a gravidade disso? Qual que é a gravidade disso? Fica dissoante, fica incoerente, fica incongruente. E é onde a gente tem a crise. Onde que está a crise? A crise está aqui no meio, ó. Porque me foi dada uma identidade, mas que eu não a vivo. É por isso que quando eu te falo que teorias são lindas, mas não existe nada mais bonito na teoria do que uma boa prática, né? A gente contar aqui e falar assim, ó, eu tô contando, não é do que eu sei porque eu li, eu tô contando do que eu vivo. E aí eu começo falando para vocês do sofrimento, que é um processo, a gente tem um processo, e é nesse processo que a gente é forjado, a gente é passado no fogo, gente, é difícil mesmo. Mas nós precisamos incorporar isso na nossa identidade, porque de que jeito que a gente tem sido passado no fogo? Nós somos aquele que grita 10 quilômetros de distância já, não quero ir, não me leva, não me deixa lá, porque vai doer. Ou nós somos aquele que vai com uma oração nos lábios, como diz Frankl, que vai com gratidão, que fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, tô com medo, tá difícil, tô ansioso, mas eu sei que o Senhor vai cuidar do meu coração, eu sei que isso aqui tem um propósito, eu sei que isso aqui tem uma função. Faz sentido, gente? Olha só, eu anotei algumas frases aqui que eu quero trazer para vocês e quero ler um versículo que eu creio que vai amarrando essa ideia aí que a gente tá falando. Então, as coisas na vida, elas não são do jeito que a gente quer, mas elas são do jeito que a gente precisa. Isso aqui é muito importante a gente ter na nossa mente. Deus é um pai muito cuidadoso, muito amoroso.
E se algo está acontecendo, se algo foi permitido que acontecesse, não luta contra a circunstância, mas se olhe e se forge, e se cuide, e se melhore, e não aceite menos do que ser a melhor pessoa que você puder ser. Eu quero que vocês vejam tudo como uma grande oportunidade, tudo como um grande presente. Frankl fala, a vida é dádiva e é incumbência. Olha que coisa mais linda, é dádiva porque é um presente. Obrigada a Deus, porque eu acordei, lembrei, tô com um problema, tô com uma dificuldade, tá bom, como que eu vou me forjar? Como que eu vou me cuidar? O que que eu vou fazer para lidar com essa situação do melhor jeito possível? O que que Deus espera de mim? Como que Ele tá me olhando? Ele tá sempre olhando pro nosso jeito rabugento, com um sorriso nos lábios, isso é fato. Com muito amor, sabendo que a gente vai conseguir. Tem uma história, gente, é bom, né, Martinha, absorvermos os recreios, aprender. Tem uma história de um santo que é o Santo Antão. Eu já contei aqui, essa história me marca tanto, ontem eu tava pensando, eu não conheço muito sobre os santos. Eu tenho vontade de conhecer porque eu acho incrível essa coisa da Igreja Católica, ela olhar na vida de alguns homens e de algumas mulheres a santidade, a santificação, pessoas que conseguiram esse caminho aí que a gente está percorrendo na vida, né? Eu acho isso incrível. Conta uma história de Santo Antão que conta assim, que um dia ele estava lá lutando com os demônios dele. E era uma luta cerrada, uma luta que estava muito difícil. E ele estava quase perdendo a luta. Assim como eu e você, às vezes perdemos tantas lutas, né? E luta daqui, luta dali, essa luta estava durando a noite inteira. E aí Santo Antão falou assim, Deus, tô aqui quase perdendo esse negócio, onde que o senhor tá? Tô aqui te clamando. E aí, por fim, a luta acaba, né? Santo Antão vence. E aí Deus fala assim para ele, Santo Antão, eu tava aqui do seu lado o tempo inteiro, olhando e admirando você ser tudo aquilo que você pode ser. Gente, como me emociona essa história. Vê se não é assim na nossa vida. A gente tem uma identidade, a gente tem uma existência. Esse aqui também é de Frankl. A gente tem uma existência. Essa existência é a nossa vida. E o que é a sua vida? É tudo que está ao seu redor. São as dificuldades, são os sofrimentos, são os desafios, são os obstáculos, ok? Essa é a nossa existência. E nós precisamos alcançar a nossa essência. Então, isso aqui são os meus vícios, é a hora que eu falo, eu não vou dar conta, eu não sou boa, isso aqui é difícil demais, aí eu olho para a circunstância e eu murmuro. Agora, eu preciso sair daqui, eu preciso chegar aqui, que é o quê? Aqui é a identidade de Cristo. Aqui faz sentido. Aqui eu falo assim, consegui, sou vitoriosa. E como que a gente chega aqui? É sendo vitoriosa aqui, ó. É um passinho depois do outro, um passinho depois do outro. Onde que a gente falha? A gente olha isso aqui e a gente fala assim, é muito distante, eu não vou dar conta não. Esse negócio tá longe demais, esse negócio não é pra mim. E aí o que a gente deveria estar fazendo, gente? Quem viu Masterclass aprendeu lá, a gente corta os pedacinhos. E aí a gente para aqui, ó. A gente vem aqui, hoje é um passo que você vai dar. Como que você vai ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem? A gente tem que se exigir, mas dentro daquilo que a gente consegue entregar. É complicado quando o outro exige. Ludo, hoje você vai dar uma palestra em japonês. Não vou, não consigo, eu não vou nem tentar. Às vezes você procrastina e você fica brigando com você, porque você fala assim, eu sou preguiçoso. Às vezes não é preguiçoso, às vezes você dá de realidade, às vezes você está se dando funções, você está se dando tarefas que hoje são impossíveis de serem realizadas. E tá tudo certo. Isso não quer dizer que um dia você não possa chegar. Isso quer dizer que você precisa de humildade para chegar aqui onde você tá. Onde você tá? Ontem você berrou com todo mundo, então hoje vamos fazer silêncio? Não dá agora hoje para eu pedir para você ser a pessoa mais amorosa, porque você entende que entre berrar e ser amoroso tem uma coisa gigante aqui. Tem um vácuo. Então, ao invés de eu pedir para você ser amorosa, e ser amorosa independente do que o outro está fazendo, eu consigo ter um olho além, e aí aquilo não me afeta, eu ainda consigo ter uma ação positiva sobre aquilo, mesmo se o outro está me maltratando. Mas, gente, é uma distância, é difícil, não é fácil. Agora, tá bom, esse é o alvo final, eu quero construir minha identidade assim. Mas o que eu vou fazer hoje? Hoje eu só não vou gritar.
Eu vou ficar em silêncio. Toda vez que eu quiser gritar, eu vou fazer uma oração. Eu vou orar, eu vou falar: Deus, me ajuda. Deus, me ensina. Deus, cuida do meu coração. Forja meu coração. Converte meu coração ao Senhor. Que eu possa ser transformado, que eu possa ser mudado. Porque eu sei que se isso está acontecendo, está no seu controle. E agora precisa estar no meu controle a minha reação, a minha atitude. Porque é assim que eu vou fazer o que deve ser feito. É assim que eu vou ser tudo aquilo que eu fui criado para ser. Tem um versículo, depois se vocês quiserem ler, tá lá em Oséias 6:1. Olha que lindo, gente, isso aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Eu acho isso aqui muito lindo, porque tem ferida que às vezes a gente fica louca para fechar, né? Fica louca, a gente já não quero pensar sobre isso mais, não quero conversar. Eu tenho um paciente, toda vez que ele tem problema, ele se fecha. Ele se fecha, ele não pensa, ele come muito, ou ele trabalha muito, ele não conversa. E até na sessão, ele vem pra sessão e não quer conversar das coisas, não quer conversar dos problemas. Por quê? Ele só quer que aquilo passe. Ele só quer fingir que aquilo não existe. E a nossa vida não é assim. Aquilo que a gente não cuida permanece. Se eu não faço algo em relação à situação, a tendência é que a situação piore. Então é muito importante que eu tenha um olhar amoroso, generoso sobre as coisas na minha vida, sobre o meu lugar, sobre quem eu sou. Porque a partir desse olhar, eu permito então abraçar meus erros, abraçar minhas falhas, abraçar minhas dificuldades e ir além, levantar a cabeça. Frankl fala que a culpa ela é muito importante. Ela é importante porque quando a gente se sente culpada, a gente se dá conta que existem coisas para melhorar, coisas para aperfeiçoar. Mas não tenha pressa em sarar suas feridas. Não tenha pressa. A gente tem que ter pressa na alegria, a gente tem que ter pressa na generosidade, a gente tem que ter pressa na bondade, mas não tenha pressa em sarar suas feridas, porque existem feridas que Deus vai permitir serem abertas. E vai doer muito. Mas aquilo ali tem um motivo. Tem ferida na nossa vida que se a gente fecha sem cuidar, ela inflama. E ela pode matar. Aquilo ali piora, degrada um estado. Então é importante que se abra. E que se tem alguma ferida aberta hoje na sua vida, também não é ficar cutucando. Já viu quando a gente tá machucado? Parece que onde você vai, alguém te encosta naquele lugar. Não é assim? As pessoas estão sempre falando daquilo que te incomoda. Estão sempre expondo, parece, sua dor. Não é? Acontece com vocês? Isso é por quê, gente? Isso chama providência. Porque aquilo ali, aquela dor, ela te lembra que ali existe algo para ser cuidado, existe algo para ser curado. Mas para de colocar o dedinho no olho do outro, falando que é o outro que tem que cuidar, é o outro que tem que mudar, é o trabalho que não é bom, porque é você. E se tá difícil, fique em silêncio. Porque é no silêncio do teu quarto, no silêncio do teu secreto, Deus vai falar com você. E Ele vai te ajudar a curar, a cicatrizar, a limpar, para que aquilo daqui a um tempo não seja mais um problema, para que você consiga encostar, que as pessoas encostem naquilo e aquilo seja história. Aquilo seja só história. Quem que é o esperançoso, gente? Que é o olhar que eu tenho tanto falado com vocês. Vamos desenvolver esperança. O esperançoso, ele não é aquele que não enxerga a realidade, ele não é aquele que é iludido, fantasioso. Esse não é o esperançoso. O esperançoso, ele vê o obstáculo, ele vê a dificuldade, ele sente a ferida. Mas o esperançoso pega de tudo isso que a vida dá e ele acende, é como se ele acendesse. Faz essa imagem aí na sua cabeça comigo. É como se ele acendesse um recurso interno que ele tem. Um recurso que dá força, um recurso que traz vida, um recurso que sabe que existe esperança para além da circunstância. Um recurso que sabe que o fim é bom, porque isso também é promessa na nossa vida. Deus nos promete o bem e não o mal. É o bom e não o ruim. Isso é promessa, isso não é isso que a gente está vivendo hoje, é porque tem um processo. Tem um processo, e esse processo, ele sempre começa na nossa identidade.
ele sempre se volta para nós. É o nosso jeito de ver, é o nosso jeito de amar, é o nosso jeito de servir, é o nosso jeito de se colocar. E toda vez que eu me tiro de cena, eu dificulto as coisas. Hoje, enquanto eu estava aqui, né, pensando sobre essa palavra, eu estava me lembrando. O meu pai, a última vez que eu fui para o Brasil, sem ser essa, a outra, ele estava tomando muito remédio para dor. Ele estava contando de dores terríveis que ele sentia no corpo, nas costas. E toda hora eu vendo meu pai tomar aquele remédio, dormindo muito, tomando remédio e dormindo, tomando remédio e dormindo. Eu falei, pai, isso não tá certo. O senhor foi ao médico? O senhor sabe que dor que é essa? Não, minha filha, eu tomo remédio e passa. Esse é o grande problema de quando a gente foge das nossas dores, de quando a gente não enfrenta as nossas feridas, de quando a gente quer fugir da dor. Gente, a gente não tem que querer fugir da dor. A gente tem que correr para crescer. E às vezes correr para crescer vai ter dor. Eu não tenho que ficar provocando dor, tá? Em mim. De maneira nenhuma, né? Porque isso é um movimento sádico. Eu não fico lá provocando dor e nem querendo, gostando, assim como masoquista de sentir dor. Não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se a dor existe, existe algo ali para falar com você. Porque se você não estivesse sentindo aquela dor, você não estaria atento para aquilo. Então, para de tomar analgésico na vida. Enfrente a vida. Olha as coisas de frente, se fortaleça. Luda, eu não tenho força para olhar isso aqui que está acontecendo. Então, se enche de esperança. Porque a esperança, ela é uma luz que acende. Ela é um recurso que te ilumina. Se não tem força, joelho no chão, esperança. Senhor, derrama a graça da esperança sobre a minha vida. Porque eu tenho aqui uma situação para enfrentar. Eu tenho coisas para cuidar e eu preciso da sua força. Porque sua força me basta. Sua força me basta sempre. Se eu não tô com força, é porque eu tô pondo muito em mim. Eu tô me ensoberbecendo. E talvez seja isso que a gente precisa cuidar. Eu quero ir finalizando com vocês. A gente vai ler 2 Coríntios 12. Vou começar lá no versículo 7. É só um pedacinho, tá? Depois, quem puder, dá uma lida em casa. Olha só. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Vê se não é disso que a gente está falando, hein? Isso aqui é o apóstolo Paulo. Para que ele não se ensoberbecesse, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha aqui a tal da soberba, gente. Se nós estamos num caminho de aperfeiçoamento, se eu preciso hoje ser uma ludona melhor do que ontem, se eu preciso aproximar, né, a minha existência, a minha existência é minha essência. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Muitas vezes Deus coloca um espinho na nossa carne para ajudar. Porque se a gente estivesse sem dor, se a gente estivesse em sofrimento, nós como seres humanos, provavelmente a gente ia procrastinar muito essa caminhada. A gente ia continuar fazendo as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas é a mesma identidade. Com a mesma identidade, onde que eu tô? Eu tô aqui, você não quer botar aqui. Não é disso que a gente tá falando? Eu tenho uma identidade que é desorganizada, é rabugenta, é estressada, não é amorosa. Tá, mas eu não tô sentindo dor. Tá tudo certo. As pessoas estão aqui, minha vida tá aqui, meu trabalho tá aqui, tá tudo correndo bem. Para que eu vou mudar? Alguns vão conseguir ter esse olhar, eu vou mudar porque eu devolvo um olhar de amor. Mas a maior parte de nós, e eu me coloco nisso, a gente precisa da dor. E não é uma dor que eu provoco. Muitas vezes Deus vai provocar, porque aí eu vou caminhar. Aí eu vou querer ir além, aí eu vou querer crescer. E nesse crescer eu vou aperfeiçoando a minha identidade. E aí, gente, olha só, é a gente parar de ficar falando dos problemas e a gente começar a falar daquilo que em mim precisa ser forjado para que eu lide com os problemas, para que eu vença, porque problema tá aí na sua vida para ser vencido. Ele não tá aí para ser narrado. Para de narrar problema, pelo amor de Deus. Toda vez que você se vê reclamando, murmurando, para, guarda, fecha a língua. Fala, Deus, espera aí. Por que eu tô reclamando mesmo? Eu tô gastando a minha energia aqui num lugar que eu não tinha que gastar. Porque se a energia é gasta para narrar, não tem energia para resolver. Porque você acha que você é uma narradora e, na verdade, você é uma resoludora. Você tá aí para resolver. Você é uma Ixi, gente, me dá a palavra. Você tá aí para resolver.
Deixa eu continuar, ó. Então, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Apóstolo Paulo pediu, tira esse espinho da minha carne, pelo amor de Deus, porque dói. Dói, gente, dói mesmo. Não tem problema a gente pedir para tirar. Mas é um pedir para tirar assim, ó. Me ensina para que eu não sinta dor. Que eu não que eu não fique soberba. O apóstolo Paulo fala para eu, ó, ensoberbecesse. Muito forte, isso é muito lindo, né? E aí Deus fala assim para ele, gente, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Gente, é muito linda, é muito forte. Isso, Fátima, obrigada, minha linda. Somos solucionadoras. Isso mesmo. Que lindo. Leuzinha, é muito bom. Gente, é isso. Nós somos solucionadoras. Não tem como a gente murmurar sobre problemas e ao mesmo tempo resolver problemas, tá? Sua mente não dá conta de fazer essas duas coisas. Então, ou você vai estar ali debruçada para encontrar a solução, e a solução não está no externo, a solução está no interno. Eu vou falar de segunda-feira, na verdade era essa palavra que eu tinha para dar, que era ajudar vocês a resolver as coisas, né? Resolver os problemas. Mas não tem como a gente trabalhar com método, com metodologia, se a gente não entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, porque fica sem senso, né? Fica sem coerência, sem concordância. Delícia. Isso, enverga, mas não quebra. Nós enverga, mas não quebra mesmo, Delícia. É isso aí. Então, a gente poder viver uma vida mais amorosa, viu, minhas lindas? Isso, nós somos inquebrantáveis, inquebráveis, né? É isso aí, muito lindo. Então, ó, na segunda-feira, eu vou dar aqui a minha palavra, que isso aqui vai ser cumprido, que hoje foi por um outro caminho. Mas na segunda-feira, eu vou trazer para vocês no comportamento, tá? Porque nós somos trinos, né? A gente é corpo, a gente é alma e a gente é espírito. Frankl faz isso lá, ele traz isso para nós, lá na antropologia dele, né? Ele vai contando, ó, o homem é um ser trino. Então, na segunda, eu vou trazer para vocês a questão do comportamento, de que jeito que a gente olha as coisas, como que a gente resolve as coisas, né? Para que todo esse entendimento que a gente trouxe aqui, isso possa ser colocado na prática, isso possa ser vivido de fato, tá? Vou deixar a live salva lá no feed, vou pedir para você ir lá curtir, põe um coraçãozinho, me conta o que você aprendeu aqui hoje, se isso aqui te fortaleceu, se fez sentido para você e me ajude a compartilhar, viu? Manda aí para alguém que hoje está passando por uma situação de sofrimento e que precisa saber que um olhar de esperança vai acender uma luz dentro dela, que vai permitir que ela cuide daquilo que é valoroso de verdade, viu? E que ela tira o olho do problema, mas que ela passe a ser uma solucionadora. Muito bem, viu? Delícia. Gente, fiquem com Deus. Ama a vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso. Um beijo. Lindona, eu sei que você vai sim. Um beijo.